Que hoje nós temos a alegria de receber aqui o pastor Helder Cardim e também a sua esposa, a irmã Juliana, que nos dão a honra de estarem conosco nesse dia tão especial para a nossa igreja. Pastor Helder, ele é chanceler do Seminário Bíblico Palavra da Vida, também é professor no Seminário Martin Butzer, pastor da PIB em Araras, um grande homem de Deus, uma referência para a teologia no Brasil, uma grande referência para mim e para todos nós que aqui estamos, e é uma honra recebê-lo aqui nessa noite, pastor. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe o seu falar e o nosso ouvir nessa noite. Pastor Helder. Muito boa noite, queridos. Podem se assentar, fiquem à vontade. Privilégio, pastor Ricardo, pastor Danilo, poder partilhar com vocês da palavra de Deus. Na verdade, pastor Danilo tinha me convidado há 1 ano atrás para eu partilhar da palavra de Deus com vocês, quando a igreja aqui celebraria 25 anos, mas por conta de um câncer que eu tive que lidar naquela ocasião, mais especificamente entre os meses de agosto e setembro, que implicaram em 2 cirurgias bastante radicais, algum tratamento pelo qual eu ainda estou passando. Deus prorrogou a minha vinda até aqui, e eu venho também para agradecer pelas orações, pelo carinho, pela afetuosidade de vocês como igreja, para comigo, para com a Juliana, minha esposa, minha família como um todo. Pastor Ricardo e outros são alunos meus também, foram alunos, partilhamos da sala de aula, ali na Palavra da Vida, o João também, ali no Martin Butzer. Então, encontrar alguns de vocês e conhecer a igreja aqui é certamente um privilégio imenso. E a equipe pastoral aqui direcionou mais especificamente a minha pregação nessa noite, ali no texto de Hebreus, capítulo 10. Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Eu quero ler do versículo 19 até o versículo 25, pensando num tremendo de um desafio que nós temos como igreja, num contexto em que cada vez mais valoriza-se menos instituições, valoriza-se menos interações comunitárias por causa de uma certa privatização ou individualização da vida. O que eu quero dizer por privatização e individualização? É aquela mente ou aquela perspectiva do nosso tempo de a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, eu não devo nada a ninguém, desde contextos bem mais extremos, como a própria prática do aborto e de uma sexualidade onde cada um se expressa do jeito que quer, né? Lembra de alguns anos atrás, mais especificamente 2015, meu corpo, minhas regras? Ou seja, eu faço na minha vida o que eu quero. Eu não devo absolutamente nada a ninguém. E até num contexto eclesiástico, quando numa realidade pós-Covid, muita gente se acostumou com o ambiente online, muita gente se acostumou com a realidade virtual, e não são poucos os cristãos, se é que assim deveríamos chamá-los, preferem muito mais uma realidade online de escolher o pregador que querem, uma playlist ali de músicas cristãs que possam escutar, e com isso eles estão supostamente adorando ao Senhor. Você deve já ter ouvido falar também do chamado movimento dos desigrejados, grupo de pessoas, aí na virada dos anos 2000 para cá, que por diversos motivos, eventualmente alguns deles até legítimos em relação às suas igrejas locais, mas desacreditando na igreja como comunidade, na igreja como instituição, e simplesmente vivendo agora aquilo que eles chamam de sua espiritualidade pessoal. Ou seja, é a vida deles com Deus e ponto final, não precisam, não dependem e não se relacionam com uma igreja. Isso é o exato oposto do que diz o texto aqui de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25, que eu quero ler com vocês, e eu estou usando a versão revista, a nova Almeida atualizada. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura.
Guardemos firme a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A carta aos Hebreus ela foi escrita mais ou menos aí pelo ano 64 a 66 da era cristã. Uma década muito tensa e desafiadora para o cristianismo do primeiro século, pelo seguinte motivo. Ao longo do livro de Atos, nós temos, num primeiro momento, uma certa confusão ou entrelaçamento entre cristianismo e judaísmo, onde muitos desses judeus não viam muitas distinções para com o cristianismo por causa da convivência desses cristãos no meio do povo, porque, num primeiro momento, esses cristãos eram judeus de natureza, mas que agora criam em Jesus. Mas à medida que o livro de Atos passa, até pela ferocidade de um homem chamado Saulo, fica muito evidente que cristianismo e judaísmo são absolutamente distintos. Porque o cristianismo não é simplesmente judaísmo mais Jesus. Não. O cristianismo é a completa oposição daquilo que era o judaísmo do período anterior ao Novo Testamento, porque não acreditava na justificação ou na aceitação diante de Deus pela prática de boas obras. Por causa disso, Saulo e todas as lideranças religiosas do judaísmo passam a perseguir ferozmente esses cristãos, ao ponto até de matar alguns deles. E quanto mais o livro de Atos progride, mais distante o cristianismo é do judaísmo e mais os judeus perseguem esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E por causa dessa perseguição, que vai se tornando cada vez mais intensa até chegarmos nessa década de 60, esse cristianismo também passa a ser perseguido pelo Império Romano. Tudo indica que Hebreus, tendo sido escrito um pouquinho depois, aí de 64, 65, Nero, o imperador romano, já havia posto fogo em Roma e acusado cristãos e judeus de serem os protagonistas dessa barbárie, quando na verdade ele próprio, Nero, pôs fogo com o propósito justamente de exterminar cristianismo e judaísmo. Ou seja, gentios, ou cristãos judeus estão sofrendo perseguições, tanto da parte de judeus, quanto da parte do Império Romano. E pelo conteúdo de Hebreus, nós percebemos que muitos desses cristãos judeus estão considerando a possibilidade de voltarem do cristianismo para o judaísmo com o propósito de amenizarem ou interromperem essas perseguições. Se você acompanha um pouquinho o mundo de missões, especialmente em países fechados ao evangelho, como países muçulmanos, ou até alguns países aqui da América do Sul, como Bolívia, Colômbia e Uruguai, Venezuela e também na América Central, Cuba, você deve ter percebido que a conversão de alguém ao cristianismo é extremamente dramática. Por quê? Porque há um rompimento não apenas religioso com o islamismo, ou com o espiritismo, ou com o catolicismo. A conversão de alguém nesses países fechados ao cristianismo implica num rompimento social, eventualmente num rompimento econômico, comercial e familiar. E por causa disso, esses cristãos, eles passam a ser perseguidos desde seus familiares até o próprio governo. E não são poucos, e vocês encontram essas estatísticas pelo Ministério Portas Abertas, que inclusive tem um dia específico no ano, no mês de maio, chamado Dia da Igreja Perseguida, quando Missão Portas Abertas fala quantas dezenas ou até centenas de milhares de cristãos são mortos mundo afora ao longo de um ano pelo simples fato de serem cristãos. E esses que morrem por causa da sua fé, morrem porque não cederam à pressão de voltarem para suas religiões anteriores,
para suas convicções religiosas anteriores, mas permaneceram fielmente ali, convictos e comprometidos com o Senhor Jesus. No entanto, não são poucos os que acabam retrocedendo à sua religião anterior, islamismo, catolicismo. Talvez você esteja um pouco distante aqui, mas lá em Atibaia nós estamos muito próximo do sul de Minas, onde existem cidades extremamente católicas, onde até hoje o padre ele domina a cidade, da política ao comércio, da religião até as finanças, né? Aquelas histórias que nós conhecemos de algumas décadas atrás do nosso Brasil ainda existem em lugares como o Nordeste, como o Norte, em comunidades ribeirinhas, em comunidades sertanejas, em que então esses agora novos cristãos salvos em Jesus consideram a possibilidade de retrocederem ou de voltarem para suas convicções anteriores com o propósito de diminuírem ou cessarem a perseguição. Esse é o contexto de Hebreus. É por isso que Hebreus, por diversas vezes, falará sobre o desafio de não abandonar a fé, não retroceder. Aquelas 5 exortações que Hebreus traz para nós, com o propósito de alertar os cristãos de que o verdadeiro cristianismo não retrocede às suas religiões anteriores. O verdadeiro cristão não abandona o seu Senhor, que na verdade deu a sua vida por esse cristão, pela sua igreja, com o propósito de diminuir perseguição. E esse capítulo 10 de Hebreus vem exatamente na sequência do capítulo 9, onde o autor de Hebreus lembra que o sacrifício de Jesus é suficiente e definitivo para nos tornar aceitos diante de Deus. Ou seja, vocês que estão considerando retroceder ou voltar para o judaísmo, vocês não entenderam que o sangue de bodes, de touros ou de animais não são capazes de trazer perdão definitivo para vocês. Vocês estão abrindo mão do sacrifício definitivo a favor de vocês diante de Deus para retrocederem a uma velha religião. Se depois em casa você ler do versículo 26 em diante, você verá que é exatamente isso que o autor de Hebreus fala. Por isso que no capítulo 11, aquele capítulo que deveríamos reconhecer como das testemunhas da fé, vai apresentar diversos homens e mulheres do Antigo Testamento que, a despeito de perseguições, a despeito de dificuldades, a despeito de resistências dentro do próprio povo judeu, permaneceu firme e fiel ao Senhor. Ou seja, não retrocedam. Sabe por quê? Porque Jesus já adentrou no santuário, e aqui é o Santo dos Santos, para oferecer o seu sangue remidor, com o propósito de estabelecer um novo e vivo caminho de tremenda e perfeita liberdade do povo para com Deus. Aquilo que na minha tradução aqui fala santuário, era o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma única vez por ano e com um dos seus pés amarrados numa corda, ele poderia adentrar com o propósito de oferecer o sacrifício a favor do povo. Isso era o conhecido dia da expiação de Levíticos 16. Ele tinha que adentrar com o seu pé amarrado, porque caso ele estivesse em pecado, caso ele não tivesse confessado algo ao Senhor, ele era fulminado naquele momento e então os demais judeus puxavam a cordinha trazendo o seu corpo. Ou seja, havia medo, havia preocupação nesse dia da expiação, se o povo seria ou não aceito diante de Deus. No caso, aqueles que creem em Cristo, aqueles que são salvos por Jesus, não precisam mais ter medo desse acesso até Deus. Por quê? Porque Jesus adentrou no santuário, não para levar sacrifício por si, mas sendo Ele próprio sacrifício por todo o povo. Por isso que Ele é o novo e vivo caminho, que Ele abriu por meio do véu, isso é a sua carne. É interessante que até chegarmos no versículo 24 e 25, que fala sobre a importância da comunidade cristã, o autor de Hebreus está criando todo o ambiente para dizer o seguinte: a igreja como comunidade cristã só tem
significado e propósito por causa de quem Jesus é e o que Jesus fez por ela. Ou seja, existe uma realidade, e eu vou voltar a essa ideia algumas vezes, existe uma realidade vertical entre nós e Deus que justifica e legitima todas as relações horizontais que existem entre nós. A razão da igreja não é simplesmente o amor que pessoas têm entre si, ou porque nós nos gostamos uns dos outros. Não. A razão da igreja, a razão da comunidade é a obra completa de Jesus, que dá então a oportunidade de que pessoas sejam aceitas diante de Deus e se reúnam umas com as outras. Esse é o versículo 19 até o versículo 22. Esse grande sumo sacerdote, que está sobre a casa de Deus, fez absolutamente tudo por nós. Então, nos aproximemos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, vocês têm livre acesso ao trono da graça. Vocês não precisam ter medo de Deus. E aí nós temos o versículo 23, em que o autor de Hebreus fala, guardemos então firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não retrocedam. Guardem firme, retenham firme aquela confissão que vocês fizeram anteriormente, de que Jesus é Senhor de vocês, de que Jesus é o sacrifício perfeito a favor de vocês. Não retrocedam, não voltem, como ele vai dizer no capítulo 13, a práticas estranhas ao cristianismo, como nesse contexto, talvez alguns até considerando voltar a oferecer sacrifícios animais para serem aceitos diante de Deus. Não, guardem firme, preservem, retenham firmemente a confissão de que Jesus é Senhor. É isso que dá razão ou motivo para a aceitação de vocês diante de Deus. Não é por causa de quem vocês são, não é por causa do que vocês fazem, mas é por causa de quem Jesus é e do que Jesus fez por vocês. Então, guardem essa confissão firme. E chegamos então no versículo 24 e 25, que serão a minha base maior aqui nessa noite. Se você prestou atenção, versículo 22 começa com o verbo aproximemo-nos, versículo 23 começa com o verbo guardemos firme, e versículo 24 começa com outro verbo, cuidemos também de nos animar. O autor de Hebreus, ele tem 2 conjuntos de 3 verbos na sua carta. É como se a carta estivesse estruturada em 2 grandes pilares, que são justamente esses 2 conjuntos de 3 verbos. No caso desse segundo conjunto, aproximar, guardar e cuidar, aponta para a consciência que a igreja deveria ter em relação a ela como comunidade diante de Deus. Ou seja, se Jesus é tudo isso, se Jesus fez tudo isso, se Jesus já proporcionou tudo isso, existe uma implicação natural sobre vocês como igreja. Ou seja, se já há uma relação vertical entre vocês e Deus, agora há uma expressão também dessa obra de Jesus na vida de vocês, horizontalmente, na maneira ou pela maneira como vocês vivem o cristianismo comunitário. Isso me leva a dizer, e quero desenvolver mais essa ideia, de que a vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade, nunca ou não simplesmente na sua individualidade. Sabe por quê? Porque Jesus te salvou para pertencer a um povo. Deus sempre trabalhou comunitariamente, de um casal no jardim do Éden, até gente de todo povo, tribo, língua e nação no Apocalipse. Embora a salvação seja individual e intransferível, Deus nos salva para pertencer a uma família, para nos tornar corpo e comunidade. Por quê? Porque a vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade, não na sua simples individualidade. Por isso que aquela frase de caminhão, não sei se vocês, eu a vi num caminhão, daqueles para barro, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Já viu essa frase? Já viu? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua.
essa frase ela é muito bonita num caminhão, mas ela não funciona no cristianismo. Porque se Deus nos salvou para pertencer a um corpo, por exemplo, Paulo, Tito 2,14, que fala que Jesus a si mesmo se deu, a fim de remir-nos de toda impureza e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso na prática de boas obras. Ou, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus não te salvou em Jesus para você viver sua vida sozinho. Ou para você cuidar da sua vida sozinho. Sabe por quê? Porque no cristianismo, Deus estabeleceu uma relação de mútuo pertencimento e interdependência entre nós como povo dele. Por isso que então, o terceiro verbo desse parágrafo aqui, o autor de Hebreus dirá, cuidemos também de nos animar uns aos outros. Ou seja, ainda que a igreja venha sofrer perseguições, ou ainda que talvez nem todo mundo da igreja venha sofrer perseguições, ou ainda que apenas uma ou outra pessoa venha enfrentar perseguições por causa do seu compromisso com Jesus, nesse contexto de Hebreus, vocês precisam cuidar de animar uns aos outros. Ou seja, existe uma relação de mútua interdependência entre esses cristãos, de tal forma a discordarmos dessa ideia de que Deus não deu a vida para cada um cuidar da sua, porque Deus nos deu irmãos em Cristo para que cuidemos uns dos outros. É interessante que a expressão cuidemos de animar é literalmente você cutucar alguém para algo. Sabe quando você está numa fila e de repente alguém está mexendo no celular e de repente ela para e a fila está andando? O que você faz? Sabe aquela cutucadinha? Não para não, amigo. Dá vontade às vezes de dar um chute, né? Mas se ele já parou 2 ou 3 vezes. Mas sabe aquela cutucadinha? Continua. Vai, não para não. É exatamente esse o termo. O termo aqui que o autor de Hebreus usa é esse. Cuidar de animar é desafiar a continuidade da vida cristã. Isso quer dizer e implica na certeza de que eventualmente nós vamos nos desanimar numa série de coisas na vida. Isso é natural e inerente à nossa realidade humana, queridos. Só existe um que não varia diante de circunstâncias. Só existe um que não é afetado por adversidades, sofrimentos ou dificuldades, que é Deus. Todos nós, naturalmente, pela nossa simples humanidade, somos afetados por dificuldades. Somos. Mas sabe o que é interessante? E até todo esse meu processo da saúde, eu tenho alguma liberdade de compartilhar com vocês, porque isso é público na minha igreja, e até alguns de vocês em oração participaram desse processo. Tem muita gente na igreja que quando está passando por dificuldade, guarda só para si. Não quer dar trabalho para os outros, não quer abrir da sua vida para os outros. E como foi importante para a minha igreja, para a nossa igreja ali em Araras, ter o privilégio de passar comigo e pela minha família por toda essa situação, assim como passou e tem passado com tantas outras pessoas de dificuldade que têm aprendido com tudo isso nesse último ano, de que Deus nos deu uma igreja para que nessa igreja demonstremos nossas vulnerabilidades, nossas limitações, nossas dificuldades e desânimos. Se você não pode fazer isso numa igreja, onde é que você vai fazer? No condomínio onde você mora, na escola que você estuda, no trabalho onde você passa a sua semana e que não são pessoas que partem do Evangelho? Queridos, se a igreja não é a comunidade com a qual você tem a liberdade de demonstrar e expressar suas fragilidades, suas debilidades e eventuais desânimos, não existe outra instituição na qual você possa fazer isso. Não existe. A igreja é a comunidade na qual Deus nos trata.
A igreja é a comunidade que Ele usa para nos incentivar, para nos animar, para nos cutucar a continuarmos uma vida que talvez na minha limitação eu desejaria parar ou interromper naquele momento. Cada vez que você decide levar a tua vida cristã sozinho e guardar só para si mesmo dificuldades, limitações, tensões, sofrimentos ou problemas pelos quais você passa, você está privando a sua igreja, como instrumento de Deus na sua vida, de participar desse momento para que Ele te cutuque. Para que ela te cutuque e continue dizendo, vá adiante, a gente está aqui contigo. Vá adiante, eu quero fazer parte desse momento com você. É isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 6, sobre o carregarmos os fardos uns dos outros. Eu não posso viver a vida cristã no seu lugar, não posso. Só você dará conta da sua vida cristã diante de Deus. Mas eu posso te ajudar a vivê-la em meio às dificuldades pelas quais você passa. Eu não posso viver no seu lugar, mas eu posso te ajudar a vivê-la. Te incentivando, te animando, te exortando, te admoestando, te consolando e por aí vai. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Essa expressão uns aos outros é uma expressão muito bonita em todo o Novo Testamento. Eu não sei se eu consigo um pouco de água, por favor. Estou saindo de uma tosse. Ah, está aqui. Fica escondidinha. Só um minutinho, queridos. Essa palavra uns aos outros, ela é muito especial e muito bonita no Novo Testamento, que é aquela que é traduzida por uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Lembra? Exortar uns aos outros, incentivar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Lembra? São mais de 70 versos que trazem essa palavrinha, essa expressão uns aos outros. E ela tem um significado muito, muito legal ao longo do Novo Testamento. Quero ressaltar algumas preciosidades do uso desse termo. Primeiro, o termo grego aí significa reciprocidade e mutualidade. Tá? Essa é a ideia de uns aos outros. A própria composição do termo na língua grega, ou seja, a etimologia da palavra, duplica, na verdade, quadruplica uma letra para dizer e para construir justamente a ideia de mutualidade. Tá bom? É como se você graficamente ou visualmente quisesse enfatizar multiplicidade. Tá bom? Por isso que o termo é traduzido por uns aos outros, mutualidade ou reciprocidade. Esses três significados são usados no Novo Testamento. Segundo detalhe, muito interessante dessa expressão mutualidade uns aos outros. Ela nunca é usada em relação a Jesus e seus discípulos. Não existe mutualidade entre Jesus e seus discípulos. Sabe por quê? Porque mutualidade e reciprocidade significa que você supre no outro aquilo que ele não tem por ele mesmo. Você provê ao outro aquilo que ele não é capaz de prover para si mesmo. É por isso que não existe mutualidade entre Jesus e seus discípulos. Porque não há nada que falte em Jesus que alguém seja capaz de suprir. Esse termo é usado para nós crentes. Isso quer dizer que eu e você não temos tudo o que precisamos por nós mesmos. É por isso que precisamos de irmãos em Cristo. Porque eles nos suprem incapacidades. Eles preenchem em nós impossibilidades. Porque não conseguimos, não podemos por nós mesmos. É por isso que Deus nos dá irmãos em Cristo. É por isso que Deus nos dá uma igreja. Para que haja a provisão, o suprimento daquilo que não temos por nós mesmos e para nós mesmos. Terceiro detalhe interessante. Essa palavra, exceto uma única ocorrência, e eu estou falando de dezenas, ela nunca é usada para mutualidade apenas entre duas pessoas. Por exemplo, eu e Danilo. Somos amigos, gostamos, trabalhamos juntos num seminário, compartilhamos da vida, da família, do ministério. Somos amigos, somos irmãos em Jesus. Mas a Bíblia não usa o termo uns aos outros só para mim e para o Danilo.
Isso quer dizer que mutualidade você não fecha apenas entre duas pessoas. Esse termo é um termo eclesiástico, comunitário. Isso quer dizer que você não precisa só de mais um cristão que te ajude, que coopere com você ou que faça parte da sua vida. Você precisa de uma igreja. É por isso que você e sua família não se bastam no cristianismo. É por isso que, por mais que você e sua esposa, seu marido, seus filhos ou seus pais sejam cristãos, vocês não se bastam. Vocês precisam de uma igreja. Porque a mutualidade, ela implica na unidade no meio da diversidade. E você e sua família não são a diversidade plena do que só uma igreja diversa como essa pode expressar. Por mais que você tenha amigos íntimos, você precisa de uma igreja, porque é por meio da igreja que Deus trata a tua vida em Jesus. Por mais que você tenha alguma pessoa ou outra com a qual você compartilhe alguma coisa mais pessoalmente da sua vida, você precisa de uma igreja, de uma comunidade diversa, de muitos membros. Lembra da figura do corpo? Que tem muitos membros? Você precisa de uma igreja para experimentar e para expressar essa mutualidade sobre a qual o autor de Hebreus fala. É por isso que você nunca deveria considerar a possibilidade de não pertencer ou se identificar com uma igreja. O que eu vou falar aqui é o que eu falo na nossa igreja. Pertencer, se identificar com uma igreja não é opcional. Não é. Não é opcional pertencer, se identificar, fazer parte de uma igreja. O que é opcional? É se vai ser nessa ou naquela outra. Ok? Aí você tem uma liberdade. Mas pertencer à igreja não é opcional. Porque mutualidade é uma expressão comunitária, é uma expressão eclesiástica. Não simplesmente individual ou simplesmente familiar, Helder, Juliana, Lucas e Tiago. No caso, meus filhos. Não. Então, cuidemos também de nos animar uns aos outros. Vocês precisam de outros irmãos em Cristo. Vocês precisam confessar eventual desânimo, eventual debilidade, eventual dificuldade, eventual sofrimento ou desânimo. Você precisa confessar isso. Falam isso muito na nossa igreja. Quando eu sei de alguém que está sofrendo alguma coisa que não é fruto de pecado, são das dificuldades da vida. E eu falo, por que é que você não compartilhou com a igreja? Não, porque eu tenho vergonha, porque eu não quero preocupar as pessoas. Eu digo o seguinte, isso é errado, porque você está privando a igreja de ser parte da sua vida nesse momento que só a igreja pode suprir em você essa dificuldade. Abre e fecha um parênteses muito rápido. Eu sei que, lamentavelmente, existem pecados que rondam muitas vezes a igreja, que destroem, que minam a comunhão e a intimidade, como fofoca, maledicência, mentira, inveja, cobiça e por aí vai. É por isso que a Bíblia é tão impiedosa com esse tipo de pecado. Qualquer pecado que mine a unidade do corpo, que atrapalhe a mutualidade do corpo, Deus trata de forma especial. Ele trata de forma distinta. Porque o nosso pertencimento ao corpo não é simplesmente porque nós nos gostamos, mas porque Jesus nos salvou para pertencer à família de Deus e nos tornar corpo dele. De novo, eu sei que fofoca, mentira, e eu estou falando não é porque algum dos pastores de vocês me contou não, tá? Porque isso é natural a nós seres humanos. Nós ainda somos pecadores. Nós ainda lutamos com isso. Ainda temos essa realidade presente em nós. Mas apesar disso, a igreja continua sendo a família de Deus, o corpo de Cristo, no qual Deus nos trata, porque é aquele corpo ao qual nós pertencemos. Então cuidemos também de nos animar uns aos outros. E aí o autor de Hebreus lida com dois termos aqui, né? Amor e prática de boas obras. Interessante que no Novo Testamento, quando amor não tem um objeto definido, por exemplo, amor a Deus ou amor ao próximo, esses dois objetos podem estar implícitos. Nos estimularmos no amor a Deus e no amor uns aos outros. No amor ao Senhor, quando nós dispostamente damos de nossas vidas,
de nossos recursos e de tudo mais, por causa do nosso amor ao Senhor. Não em retribuição ao que Jesus fez por nós, mas como gratidão. Você não faz algo para Deus para retribuir o que Deus fez por você em Jesus. Não existe retribuição no cristianismo. Não existe. Nós não somos capazes de retribuir ou dar para Deus algo que Ele não tenha, simplesmente porque Ele nos deu tudo em Jesus. Não. Qualquer coisa que venhamos a fazer ao Senhor como expressão do nosso amor é por gratidão. Gratidão, não retribuição. E também amor uns aos outros. Amor no sentido das afeições, sentimentos dedicados aos outros. Quando perdoamos, porque fomos perdoados. Quando damos do nosso tempo e recursos aos outros, porque toda boa dádiva e todo o dom perfeito que recebemos veio do Pai das luzes. Essa ideia desse amor sacrificial, neotestamentário, de 1 Coríntios capítulo 13, que fala que não é soberbo, não se envaidece, que é paciente, tudo suporta, tudo espera. Esse amor que nós deveríamos nutrir uns para com os outros. Esse amor de sairmos do nosso mundinho, vou usar aquele personagem da literatura clássica, né? Nosso mundinho de Pequeno Príncipe, egoísta, soberbo, individualista, e nos envolvermos com o mundinho do outro. Nós precisamos, querido, nos estimular, nos cutucarmos a isso. Sabe por quê? Porque especialmente na nossa época, como bem retratou um sociólogo polonês já falecido, Zygmunt Bauman, no seu livro Amor Líquido, nós vivemos uma época de amor por interesse, de compromisso como troca. Eu me comprometo com você, eu me dedico a você, eu amo você na medida que você tem algo a me retornar. Quando você não tem algo a me retornar, eu simplesmente rompo o meu relacionamento contigo. Veja que tristeza se tornou o nosso cristianismo evangélico brasileiro por causa da polarização política de 2017, 18 para cá, quando pessoas deixaram de entender que aquilo que as une como irmãos em Cristo é Jesus e não a política. Quando pessoas romperam com familiares, romperam com igrejas por eventuais discordâncias políticas, não entenderam que o que nos une é o amor em Jesus, não a preferência por A ou B. Eu não estou equivalendo A ou B, mas estou dizendo que não é isso que justifica o nosso cristianismo. Não acho que tudo seja igual, farinha do mesmo saco ou sempre a mesma coisa. Mas não é isso que legitima ou subsidia o nosso amor de uns para com os outros. O amor que Deus tem por nós, em Jesus, verticalmente, deveria nos motivar, nos desafiar a um amor horizontal de uns para com os outros, por causa do amor de Jesus. Então cuidemos também para nos animarmos, estimularmos, cutucarmos, desafiarmos uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Interessante essa expressão boas obras, né? Ela não significa, num primeiro momento, caridade ou fazer coisas boas. Como nós pensamos, por exemplo, no nosso Brasil católico espírita, em que a salvação é fruto de boas obras, ou seja, você tem que fazer boas obras para ganhar méritos e créditos para, ao final da sua vida, tendo créditos ou méritos suficientes, você é salvo. Então você tem que fazer boas obras. Não é esse o significado de boas obras aqui. Você tem, por exemplo, Efésios 2:10, quando Paulo diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que são essas boas obras? Uma vida coerente e compatível com a sua salvação em Jesus. Ou seja, brilhar Jesus. Foi exatamente isso que Jesus disse em Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, boas obras é a evidência, é a demonstração externa, palpável, tangível do nosso cristianismo.
É exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo. Você precisa de irmãos em Cristo para te ajudarem, te estimularem a viver o seu cristianismo. De novo, Gálatas 6. Eu não posso viver o seu cristianismo no seu lugar, mas eu posso te ajudar a fazer aquilo que só você pode fazer. Eu te ajudo, eu intercedo, eu exorto, eu corrijo, eu ensino, instruo. Isso eu posso fazer por você. Isso você pode fazer por mim. Mas na hora de agir, é algo que só você pode fazer. Mas todo o restante, eu posso caminhar contigo. Eu posso interceder por você. Você pode prestar contas a mim, nas suas lutas, dificuldades, tensões, por causa dessa mutualidade. E versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Se você acha que é uma questão ou uma característica do nosso tempo, pessoas abandonarem a igreja, esse versículo aqui já nos diz que isso é um problema muito antigo. Quando pessoas não veem benefício, valor ou algum proveito no congregar. Confesso até para vocês, queridos, que muito da nossa mentalidade de congregar está equivocada. Deixa eu lidar com algumas expressões que nós usamos rotineiramente no nosso cristianismo evangélico brasileiro e que não faz o menor sentido quanto a pertencer a uma igreja ou se identificar com ela e ser membro dela ou congregar com ela. Primeiro, pessoas cuidam de todas as áreas de suas vidas quando elas estão prestes a mudar de cidade, seja para cursar uma faculdade ou seja para mudar de trabalho. Tá bom? Tem um trabalho melhor, com uma promoção, salário maior, lugar tal. Ele vai atrás de escola para os filhos, a pessoa vai atrás de escola. Eu falo porque eu lido com isso anualmente, constantemente na igreja, tá bom? Cuida da escola dos filhos, onde vai morar, se a cidade é segura, se o bairro é o melhor, tal, tal, tal. Vida montada, chega para mim como um pastor e pergunta, pastor, você tem uma indicação de igreja? Falei, como assim? A tua vida está montada e o último detalhe é a igreja? Queridos, pessoas não levam a igreja em conta quando decidem suas vidas. Ou vestibular. Eu sei que hoje nós já temos, em muitas cidades, e a região aqui de vocês é muito próspera em universidades e boas instituições, o que não é real em muitos lugares do nosso Brasil, mas às vezes o jovem, no momento lá da universidade, do vestibular, presta para norte, nordeste, sul, interior de São Paulo, capital, tal, presta para um monte de lugar. Quer passar numa federal, numa estadual, num curso bem complicado em tal região, e de novo, passou, família foi lá, cuidou da república, cuidou da matrícula, cuidou de um monte de coisa. Aí o infeliz chega para mim e pergunta, pastor, você tem uma recomendação de uma boa igreja lá? Eu quero estar de brincadeira comigo, né? E a minha esposa está aqui, eu não estou brincando, eu não estou criando um personagem aqui não, tá? Eu falo assim mesmo. Você está de brincadeira comigo. Você cuidou da tua vida em tudo, e igreja é um detalhe, que agora você vai me perguntar se tem uma boa igreja lá? E de novo, é muito legal que a Juliana esteja aqui, porque nós educamos os nossos filhos, e temos educado a nossa igreja no exato oposto. Primeiro você pensa numa igreja, depois você vê se é oportuno mudar de trabalho. Porque se não existe uma igreja com a qual você congregue, que você experimente da realidade do ser família, corpo de Cristo, e viver essa mutualidade, pouco importa se você vai ganhar 1.000 ou 10.000 a mais, o teu cristianismo será dramaticamente afetado pelo lugar para onde você vai. Você deveria avaliar se a tua vida cristã vale os R$1.000 a mais que você vai ganhar. Se a vida cristã do seu filho vale o título melhor de uma universidade na qual ele passou. Você deveria avaliar isso. 80% dos jovens, isso é uma estatística norte-americana, que eu também tenho acompanhado no contexto brasileiro, por meio de diversas pesquisas. Nos Estados Unidos, 80% dos jovens
norte-americanos abandonam a igreja até a sua formatura. Eu, lamentavelmente, poderia dizer que isso é muito real também no nosso Brasil. Não sei se é exatamente 80%, mas algum percentual bem significativo. Sabe por quê? Pensou no curso, pensou na república, pensou no trabalho, pensou em tudo. Igreja é só um detalhe que entra no fim da lista, quando a vida já está montada, e aí vai perguntar, que igreja eu vou? Isso não faz sentido. Ou a gente leva a sério o nosso cristianismo comunitário, e a igreja é um dos elementos mais determinantes para qualquer movimento de mudança da nossa vida, seja de trabalho, seja geográfico, de cidade ou bairro, ou isso daqui que o autor de Hebreus falou, vai ser uma realidade. Você vai deixar de congregar. Outro imaginário evangélico, ou outro conselho evangélico que não faz sentido. Procure uma igreja onde você se sinta bem. Desde quando se sentir bem numa igreja é um critério bíblico para você escolher uma? Tem muita gente que se sente bem em igreja ruim e deveria se sentir mal. O que eu digo é o seguinte, procure uma igreja que prega a palavra, que você se identifique e pertença a ela como sua comunidade e família, de tal forma você não considerar sair de lá, mesmo que você passe por uma dificuldade com pessoas lá dentro. Se essa é a igreja, é ali que você tem que pertencer. Não é simplesmente, procure uma igreja perto da sua casa. Eu creio que todo mundo aqui mora em algum lugar que deve ter uma meia dúzia de igreja em volta. Isso não é motivo. Alguns de vocês talvez dirijam 5, 10, 15, 20 minutos, ou talvez até mais, para vir aqui na igreja. Isso para você não é um problema. Porque quando você se identifica e pertence a uma comunidade, distância é só espaço de tempo geográfico que você precisa percorrer para se encontrar com as pessoas com as quais você se identifica e com as quais você tem um compromisso. A gente viaja 30, 40, 50 minutos para ir trabalhar. Por que é que não viajaríamos 30, 40, 50 minutos para congregar? Você entendeu que às vezes os nossos valores estão invertidos? Nos sacrificamos, nos desgastamos, nos dispomos a muita coisa por causa do dinheiro, por causa do status. Mas não nos dispomos para nos encontrarmos com pessoas a quem amamos, com quem essa cumplicidade, essa intimidade, essa mutualidade, reciprocidade, esse cuidado de um com o outro existe, mesmo que essa comunidade esteja a 30 minutos da minha casa. Isso não deveria ser um problema. Se o problema é financeiro, Deus nos deu uma igreja para que haja provisão financeira para que você viaje da sua casa até a comunidade com a qual você se identifica. Lembre-se disso. Deus nos deu uma igreja. Então não deixemos de congregar como é costume de alguns. E cada vez mais vai ser assim, viu? Cada vez mais. Milindres. O pastor não me deu bom dia. De repente nem estava vendo. É por isso, ele não me notou. Queridos, por favor, nosso pertencimento à igreja, nossa identificação com uma comunidade tem que ser muito maior, muito mais sério, muito mais profundo, muito mais pesado do que receber ou não um bom dia de uma pessoa. É verdade, nós vamos nos frustrar uns com os outros, tá bom? Nós vamos. Nós vamos pecar uns contra os outros, nós vamos. Somos pecadores. Mas sabe por que Deus plantou uma igreja na terra? Para a gente se acostumar um com o outro, que a gente vai passar a eternidade junto, tá bom? Então é melhor se acostumar agora, porque lá não vai dar para mudar para o bairro de baixo, porque daí é o inferno. E já era. Entendeu? Já era. Não dá, não rola. Tá bom? É isso aí, gente. Somos pecadores. Por isso que a Bíblia vai dizer, confessem os pecados, perdoem. É isso aí. E não está falando alguém aqui que é utópico, não, tá bom? Tenho 26 anos de ministério pastoral, já passei por muitas coisas tristes, feias, que implicaram em muita tristeza, tanto a mim, quanto a Juliana e aos meus filhos. Eu não sou romântico, eu sou realista. Sabe qual é o meu realismo?
A vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade. Ponto final. Então não deixemos de congregar. Outro dia, a nossa igreja tem, às vezes, uma atividade no sábado, por exemplo, um sábado por bimestre, casais. Eu e Juliana aqui lideramos ali os casais. E nós tivemos um sábado à noite, um encontro de casais, e aí percebemos ali que uns casais ou outros não foram, tal. E aí chegou no domingo de manhã, na celebração, um desses casais eu vi chegando na igreja, eu perguntei, fulano, por que vocês não vieram ontem? A gente estava com preguiça, ia ter que trocar de roupa, pegar o carro, dirigir 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos, 2 miojos. Fulano, não faz isso não. Você precisa de outros casais. Você precisa dessa comunhão. Você precisa dessa intimidade. Temos discutido muito na nossa igreja. Ainda não temos uma resolução propriamente dita. Com respeito à transmissão do culto. Para muita gente, se tornou um hábito o seguinte. A igreja vai transmitir, eu vou ter que me trocar, vocês mulheres maquiar. Em casa dá para assistir de pijama, tomando o café da manhã. Estou exagerando, gente? Não estou, é verdade. Não, isso não é igreja. Existem algumas coisas que acontecem na igreja que não acontecem na sua casa pelo YouTube. E daqui a pouquinho eu já vou falar sobre elas, encerrando essa mensagem. Não considere a possibilidade de não congregar porque você está cansado, porque é distante, ou porque vai te dar trabalho de trocar de roupa. Não considere não congregar. Sabe por quê? Porque nós precisamos cuidar uns dos outros, nos animando. Nós precisamos fazer admoestações, exortações uns aos outros. Por quê? Porque o fim dos tempos está breve. Se há 2000 anos atrás, o dia da volta de Cristo já estava próximo, 2000 anos depois, está mais próximo ainda. Interessante que na Bíblia, escatologia não serve para satisfazer curiosidade sobre o fim dos tempos. Escatologia serve para manter a igreja em alerta e disposta para se preparar convenientemente para o seu encontro com o seu Senhor Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que se você não estiver na igreja, quando Cristo voltar, você ficará. Isso não é mentalidade. Mas nós nos congregamos para experimentarmos, desfrutarmos, promovermos algumas coisas na vida cristã que só acontecem em comunidade e nunca na sua individualidade. Eu menciono algumas delas e com isso eu encerro. Por que é que nós nos reunimos? Para que nós nos reunimos? Por que é que não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns? Primeiro, para que nós celebremos a nossa nova vida em Jesus e nos fortaleçamos nessa nova vida. Hebreus 10, 24. Cutucarmos um ao outro. Olha que interessante. Se não existe mutualidade na Bíblia, apenas entre duas pessoas, não existe mutualidade reflexiva. O que é isso? Eu por mim mesmo. Eu não me edifico a mim mesmo. Eu não me motivo a mim mesmo. Isso é coach de internet. Você tem que encontrar sua energia interior. Sei lá o quê, eu não assisto, né? Então não sei nem como eles falam. Não. Nós nos reunimos para celebrarmos nossa vida em Jesus e nos fortalecermos nessa vida cristã. Cutucarmos um ao outro. Segundo, nós nos reunimos, nós congregamos para expressarmos comunhão cristã. E aí aquela expressão que eu já usei aqui, para um mútuo pertencimento e uma interdependência. Do jeito que a mão não pode dizer para o pé que não precisa dele, lembra de 1 Coríntios 12? O olho não pode dizer para o cotovelo, não estou nem aí para você. Nós precisamos congregar, nós precisamos nos reunir para que a comunhão cristã, esse mútuo pertencimento, essa interdependência sejam desfrutadas.
Nós precisamos uns dos outros, queridos. Nós dependemos uns dos outros. Por isso que eu falei, não tenha receio em eventualmente reconhecer debilidade, desânimo, porque nós nos reunimos para desfrutarmos e promovermos da comunhão cristã. Olha, 1 Coríntios 11, 18. Antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vocês quando vocês se reúnem na igreja. E aí vem Paulo dizendo que não, isso é pecado. Porque quando vocês se reúnem, vocês têm que desfrutar de comunhão e intimidade. É isso que caracteriza a igreja. Preguei há 2 semanas atrás, na nossa igreja, sobre qual o significado do culto para nós ali como igreja. E num dos desafios finais eu falei o seguinte, não sei se é a realidade de vocês, não fiz nenhum inquérito com os pastores para direcionar nada para ninguém, mas estou falando do nosso contexto, ali em Araras. Termina a celebração da manhã ou da noite, as pessoas somem, elas vão embora, evaporam. Eu falei, não, isso não é igreja não. A gente passou uma semana longe uns dos outros, e a hora que a gente tem para bater papo, interagir, desfrutar de comunhão, se evapora? Não, vão ficar mais. Vão bater papo, vão compartilhar da vida, vão tomar água juntos, que seja ali do lado. Não tem a comida não é a questão. Mas não saia correndo, não. Às vezes a gente já enfrentou isso na nossa igreja. A igreja não recebe bem, a igreja ela é fria, tal. Do jeito que você chega, você vai embora. Você não se preocupa com a pessoa do seu lado e você não dá a oportunidade que alguém se preocupe com você. Como é que você quer que a igreja te receba bem se você não vive a realidade da igreja? Queridos, nós nos reunimos e nós congregamos para desfrutarmos e promovermos a comunhão cristã, esse mútuo pertencimento, essa interdependência. Terceiro, nós nos reunimos, nós congregamos, nós precisamos de uma igreja para servirmos uns aos outros. Servirmos uns aos outros. Como eu já falei, ninguém serve a si mesmo. Eu, Helder, por mais que eu seja pastor de uma igreja, eu não me edifico a mim mesmo. Eu não me instruo a mim mesmo. Eu não me aconselho a mim mesmo. Eu preciso de uma igreja que tenha irmãos e irmãs maduros na fé, que vivam a realidade do cristianismo comigo, que também me exortem, que também me instruam. E a quem eu também instrua, exorte ou sirva de qualquer que seja a forma. Queridos, como num corpo existem muitos membros, e todos os membros precisam uns dos outros, nós precisamos de uma igreja. Como Paulo diz em 1 Coríntios 14, 26, né? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro doutrina, um traz revelação, outro língua, outro interpreta. É isso aí. Quanta gente envolvida para acontecer essa celebração aqui? Não só os diáconos. É gente que limpou, é gente que arrumou, é gente que vai ficar aqui depois para organizar, é gente que está no som, é gente que eventualmente está cuidando ali da livraria. E mais um monte de coisa. Quantas pessoas servindo? Nós precisamos uns dos outros, queridos, para o serviço. Seja numa escola bíblica, seja no ministério com faixas etárias, ou de homens, ou de mulheres, jovens, adolescentes, seja lá o que for. Nós precisamos uns dos outros para servirmos uns aos outros. E você não pode fazer isso sozinho na sua casa. Não pode. De novo, você não se instrui a si mesmo. É por isso que Deus dá pastores mestres à igreja. E eu vou dizer algo mais para você, puxando um próximo ponto aqui. Nós nos reunimos e congregamos porque é na comunidade que publicamente há a leitura e exposição da palavra de Deus. Veja o que Paulo fala para Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te a leitura pública da palavra, à exortação e ao ensino. Eu sei que na sua casa você pode colocar no YouTube a pregação de alguém que você gosta. Mas como igreja, quando nós nos submetemos a um único e mesmo ensino, nós estamos criando uma interdependência para que vivamos, nos cobremos e nos estimulemos num mesmo ponto, num mesmo desafio ou numa mesma realidade.
É quando a igreja caminha debaixo de uma mesma doutrina. É quando a igreja é edificada a partir de uma mesma verdade. E então, seja por faixas etárias, seja pela intimidade das famílias, nós sabemos como temos vivido ou não essas verdades. Por isso nós podemos nos estimular. É para que haja também a instrução e a edificação mútua, a prática da oração e do louvor. Eu tenho habilidade zero com música. Na verdade, sou quase uma tragédia. Eu não sei cantar sozinho. Mas eu me sinto muito confortável quando eu estou com a minha igreja de cantar com as outras pessoas, que ajudam a encobrir um pouquinho a minha voz. É isso aí. As nossas vozes juntas sobem ao Senhor como sacrifício de louvor, como diz Hebreus capítulo 13. Nós nos reunimos para orarmos e intercedermos uns pelos outros. Olha Colossenses 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. É isso aí, queridos. Nós nos reunimos para essa instrução mútua, a prática do louvor, das orações, da nossa devoção comunitária a Deus. E por fim, nós nos reunimos e precisamos de uma igreja para que celebremos a ceia do Senhor e o batismo, que são duas instituições do nosso Senhor e que não são práticas individuais, são práticas comunitárias. O batismo deveria ser daqueles momentos mais celebrativos e ao mesmo tempo impressionantes de que Deus continua salvando pessoas e a gente está vendo isso. E nós queremos receber essa pessoa no nosso contexto, na nossa comunidade e dizer: tem essa turma toda aqui para caminhar contigo agora. E a ceia, naquela ideia do até que Ele venha, nós nos fortalecemos. Nós refletimos na nossa realidade, nos nossos desafios, limitações e circunstâncias. E quando celebramos a ceia, estamos dizendo que como corpo de Cristo, estamos aguardando a volta do noivo para tomar a sua noiva. E com ela celebrar nas bodas do Cordeiro a última ceia. E também nós nos reunimos, até como já tivemos hoje à noite, para que coletemos financeiramente as nossas ofertas. Porque de repente o Helder sozinho, ou você sozinho, tem uma oferta que não faria muita diferença. Mas junta a minha, com a sua, com a do outro, com a do outro, com a do outro, e a gente pode apoiar missões no Amazonas, a gente pode apoiar missões aqui no Vale, em outro canto do Brasil, sustentar os obreiros, promover a educação das nossas criancinhas com o material que elas precisam. Talvez eu sozinho não poderia fazer isso. É por isso que eu preciso, naquilo que eu oferto, com o que você oferta, que soma o que o outro oferta, aí sim, aí a gente tem um montante que possibilita muita coisa ministerialmente. É por isso que mandar a sua oferta simplesmente por Pix, para lugar nenhum com o qual você não se identifica, não faz o menor sentido. Vira e mexe, em algum lugar que eu estou dando aula, alguém chega para mim e pergunta: pastor, é errado eu dar a minha oferta, não na igreja que eu congrego, mas para outro lugar? Eu respondo lá em um minutinho, bem rapidinho. Né? Aí eu falo: cara, agora me fala a real. Teu problema não é esse. Teu problema é alguma coisa em relação à sua igreja, que ou você desacredita nela, ou você não é comprometida com ela, ou eventualmente ela não é transparente no uso do dinheiro, que você está achando que Deus quer ter o dinheiro e não tua comunhão com o corpo. Porque o natural é que você sustente o ministério
no local em que você é alimentado e pastoreado. Não faz o menor sentido você enviar sua oferta para outro canto. Não estou dizendo que não possamos participar de outros projetos, nunca em detrimento ao da nossa igreja. E aí, normalmente, a pessoa que perguntou fala, ela não está bem com a igreja dela não está bem com ela, aconteceu algum problema, alguma tensão, e eu falo, cara, esquece o dinheiro, o problema não é o dinheiro. O problema é que tua comunhão com a igreja está com problema, e você está achando que mandar teu dinheiro para outro canto alivia a tua consciência. Não. Resolva a tua questão com a tua igreja, que é muito mais importante do que simplesmente o teu dinheiro. Mas nós precisamos da igreja para isso. Para a boa administração dos nossos poucos recursos, que somados aos poucos dos outros, perfazem um todo muito maior que pode promover o ministério. É por isso, queridos, que não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Podemos orar? Deus, muito obrigado, porque em Jesus o Senhor nos salvou e nos garantiu a vida eterna, para que nela desfrutemos da intimidade e da comunhão com o Senhor ininterruptamente. Mas muito obrigado também, Deus, porque enquanto não lá, o Senhor estabeleceu uma igreja aqui na terra, a qual o Senhor chama de sua igreja, seu povo, sobre o qual está Cristo Jesus como cabeça, o corpo dele. E muito obrigado porque o Senhor nos salvou para pertencer a esse corpo. Por isso eu peço a Deus que todos esses irmãos aqui, a igreja Semente da Vida, para que ame a sua igreja local, ame aquilo que o Senhor está fazendo no contexto dela, e cada vez mais se comprometa, pertença, participe e sirva a essa comunidade, como sua família, o corpo ao qual pertence. Livre, ó Deus, qualquer um aqui, de considerar a possibilidade de não congregar por tolices, por coisinhas que não expressam maturidade cristã. Mas que por mais difícil que seja, que o Senhor traga perdão, o Senhor traga restauração, para que relacionamentos restaurados e redimidos possam desfrutar da comunhão e da intimidade cristã aqui no contexto do corpo. Agradeço ao Senhor pelos 26 anos aqui da igreja, por todos os seus pastores, todos aqueles que servem, para que o Senhor, em Cristo Jesus, edifique a sua igreja cada vez mais e ela possa frutificar aqui em Guaratinguetá, região e tantos outros lugares. Pois é em Jesus que nós oramos. Amém.